Esse é o vídeo de implementação da estrutura de dados e uma estrutura de dados relacionada ao mini projeto 2 da disciplina de EDA. E a estrutura que eu fiquei foi a tabela hash com o método da multiplicação, o endereçamento aberto e hash duplo, ou seja, cada índice da minha coleção ele comporta apenas uma única instância que nesse caso será de user. Eu já deixei algumas classes aqui pré-prontas para adiantar mais um pouco o processo. Essas duas classes, essa classe programa tabela mini projeto fornecida pelo professor, THash mini projeto, a interface também fornecida pelo professor. Essa seção Futable Exception para representar quando a tabela estiver cheia. User not found exception quando o usuário não for encontrado e não existir. Essa classe esse é onde eu vou implementar o código. Primeiro eu vou criar dois atributos. Um será a coleção de user, um array, uma tabela nesse caso. E um atributo do tipo int para representar a quantidade de usuários que estão presentes na minha tabela. Através do construtor como parâmetro, eu vou poder definir o tamanho da minha coleção. This.users, um novo tamanho size. E aqui também eu já posso inicializar a variável quantidade. Vou dar com 0. Agora implementar os métodos. Antes de mais nada. Hash, cheio, adicionar, recuperar, print, crescer quantidade. Vou começar pelos mais fáceis. Quantidade, ele simplesmente retorna a variável quantidade. O print, eu quero que ele escreva todos os usuários na minha tabela. Fazer um for cada usuário que existe na minha coleção. Se ele não for nulo, eu quero que ele seja escrito. Recuperar, adicionar i cheio. O i cheio basicamente vai retornar se a quantidade de usuários existentes na tabela ele é igual ao tamanho da minha tabela. Bom, agora vem a lógica de hash. A lógica desse hash seria o H1, né? E como nesse caso aqui é o método da multiplicação, deixa eu ver aqui então a fórmula, ela vai ser o seguinte, que é a chave vezes o valor do A, que no caso é 1/3, 1/3 vezes a chave, módulo 1 vezes o tamanho da minha coleção. Botou um parêntese aqui. Isso, ok. Eu vou fazer aqui outros métodos que vão ser necessários em caso de colisão. Eu vou criar um método privado chamado int second hash, que seria o H2 nesse caso. Receber uma chave, nesse caso é o ID, nesse nosso caso é um ID. A fórmula do H2, deixa eu ver aqui, é K1, mostrei no começo, K1, módulo 7, módulo 7 mais 1. Botou um parêntese aqui também. Isso. Vou criar o outro também, chamado de rehash mesmo. Para retornar um int. Eu quero que ele retorne o índice calculado, inserido na tabela. Aqui o que é que eu vou passar? Eu vou passar aqui o H1, o H2, o número de colisões e a coleção que eu quero que isso aconteça. Eu quero que essa operação aconteça. Collisions number, acho que esse inglês está certo. E a coleção de usuários. Eu acho que isso aqui vai ficar mais claro no próximo método, no método de recuperar e crescer. Não necessariamente vou passar essa coleção aqui, porque eu acho que dessa forma eu consigo reutilizar um pouco o código.
Eu vou criar uma variável rehash. A fórmula do rehash, ele é o h1 mais o h2. Vou colocar isso aqui entre parênteses, fica bem mais fácil de ler. Mais o número de colisões, mais o número de colisões, módulo, o tamanho da coleção que eu passei como parâmetro. Return rehash. Ok, o i cheia eu já fiz. Agora a lógica do adicionar. Vou adicionar primeiro. É preciso verificar se a minha coleção ela está cheia. Se ela estiver cheia, vou fazer throw new full table exception. Se ela não estiver cheia, aí que eu vou fazer a lógica de adicionar, ou seja, verificar se o índice calculado com o hash, o primeiro hash, ele já é suficiente ou não, se ocorrer alguma colisão. Eu vou criar outro método aqui. Ele de colocar como privado de int double hashing. Double hashing. Nesse aqui, o que é que eu vou passar? Eu vou passar para ele poder fazer o procedimento. O ID do usuário. O primeiro hash. E a coleção. A coleção que eu quero que ocorra esse procedimento, que seja o alvo disso. Depois disso, primeiro eu preciso do H1, o H2, porque em caso de colisão, caso aconteça uma colisão mais de uma vez, mesmo após o cálculo do rehash, eu preciso colocar ele dentro de um while para que ele continue calculando. E também prevenir que não fique dentro de um loop infinito. Então, vou fazer o H1, first hash. Eu poderia passar só esse atributo mesmo, a coleção, só o user ID, não esse aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo. Por hora. O H2, o que é que eu vou fazer? O second hash, o user ID. E o número de colisões também. Opa, collisions number. Vou usar com 0. Aqui eu vou só declarar a variável rehash. Aqui eu vou fazer um do while. Justamente para fazer aquilo que eu comentei anteriormente. No do while, qual seria a condição? Eu quero que ele fique calculando o rehash até que, sendo o rehash o índice, onde vai ser inserido na minha coleção, diferente de nulo. Ou seja, até ele achar uma posição vazia para que seja possível a inserção desse usuário. Enquanto for diferente de nulo, né? Não, opa, users não. The users rehash diferente de nulo. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar o método que eu fiz, o rehash. Só H1, H2, número de colisões e a lista de usuários que eu quero passar. Só que eu também preciso atualizar essa variável, número de colisões. Então, eu vou colocar esse operador aqui antes. Sim, e ao final do método, vai retornar o rehash. De primeiro ele não entra no loop, porque ele vai verificar se a lista está cheia ou não. Então, se ela já estiver cheia, ele nem vai entrar nesse método aqui. No double hash. Mas se ele não tiver, aí ele vai ser necessário fazer isso, né? Tá. Essa é a lógica, seria a lógica de adição para caso ocorra uma colisão. Eu vou fazer aqui outro método. Eu acho que eu devia ter feito esse método aqui antes, né? Porque ficaria, acho que, um tanto mais claro. Mas enfim, chama esse método aqui de habilidade user, um user como parâmetro e passar a coleção que eu quero
quero realizar essas operações. Essa lógica de adição, ela vai ser esse método aqui, ó. Já que a lista ela não está cheia, this.users, this.users, isso, tá correto. Ela vai ser chamada aqui para poder fazer a lógica de adição. Então aqui primeiro o que é que eu faço? Se this ponto não, primeiro eu vou pegar o ID, user ID, vai ser o hash user, get ID. O que é que eu vou fazer aqui agora? Então me perdi, calma. Não, isso é o user ID, não é o hash. Get ID. Após isso, calcular o ID, eu vou precisar calcular o H1, que é o primeiro hash. Aqui o hash, user ID, ok. Eu vou verificar se com esse H1, né, o índice que esse H1 ele armazena, ele esteja vazio ou não na minha coleção, na coleção users. Então, o que é que eu vou fazer? Se desse ponto the users não, the users H1 é igual a nulo, eu posso inserir sem problema aqui. The users H1 vai receber user. Mas se não tiver, o que é que eu vou fazer? Eu já fiz a verificação se a tabela está cheia ou não. Então isso aqui não vai me dar problema caso venha para cá. O índice, eu vou colocar uma variável índice do tipo int, que ela basicamente vai chamar esse método double hashing aqui. User ID, H1 e a coleção que eu quero seja realizado o procedimento. Tá, ele vai calcular o rehash até encontrar uma posição vazia nessa lógica aqui como eu fiz antes. Então, o que é que eu vou fazer? Quando ele encontrar um índice, uma posição vazia, aí eu vou poder inserir esse usuário. Então, o que é que eu vou fazer? The users index recebe user. E aqui, ao final, eu vou aumentar a quantidade de usuários. Respondo quantidade mais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa na lógica de adicionar. Adicionar se ele estiver cheia, lógica de adição, visage user, vai chamar o Google Hashing. Podia até mudar o nome desse método depois, né? Também, que acho que ficaria mais limpo. Agora eu vou deixar assim. Deixa eu ver. Fazer o método crescer. O método crescer, ele basicamente vai ser o seguinte. Eu vou ter que criar uma nova coleção e os elementos que tem na minha coleção antiga, eles vão ter que ser realocados nessa nova coleção, ou seja, eu vou ter que calcular hash, se tiver colisão, calcula tudo de novo. Como eu já fiz esses métodos aqui, método de adição, então tá tranquilo. Então, eu vou criar uma nova coleção, new users, new user, que vai dobrar, eu acho que é dobrar o tamanho, né? Quando eu quiser crescer a coleção, eu dobro. Na verdade, eu quero dobrar o tamanho dela. Função que dobra o tamanho da tabela hash aloca todos os elementos existentes em novos índices. Isso mesmo. Users. Também. Vezes 2. Pode ser assim. Bom, eu quero filtrar todos os itens que estejam na minha coleção. Mas filtrar como? Eu quero que venha apenas os que são usuários. Eu não quero os elementos nulos. Para eu calcular um elemento de um usuário nulo, que
que não existe. Eu acho que pode até quebrar o código, né? Eu vou usar o string. String of new users. É basicamente fazer um for aqui, mas eu acho que é mais rápido de fazer. Vou filtrar o filter e recebe um predicate. Eu não lembro bem como é. Predicate de interface funcional vai receber um parâmetro não, uma expressão e vai retornar um booleano. Ok. A gente faz essa estrutura lambda mesmo. Vou colocar o ponto aqui embaixo. Filter. Eu quero filtrar para cada usuário na minha lista. Usuário seja diferente de nulo. Além disso, eu quero fazer finalizar com for each. E o que eu quero fazer aqui? Que para cada usuário desse que foi filtrado, ou seja, que não é nulo, o que eu vou fazer? Como que é o nome do método mesmo? Adicionar. Adicionar user. Aqui teria que passar coleção, não? Não. Não. Isso, eu teria que fazer isso se eu não tivesse feito esse código aqui, ó. Ou seja, eu meio que teria que construir toda essa lógica de novo dentro daquele método. Eu acho. É uma opção ruim, mas é. Por isso que eu deixei esse pedaço de código para esse método, para ele fazer especificamente isso. Esse é o único trabalho dele, para poder utilizar essa lógica, né? Então, eu vou chamar aqui o resize user, vou passar o user e a coleção que eu quero inserir, new users. Esqueci alguma coisa. Vou ver se eu esqueci alguma coisa. Crescer, new users, tamanho, string of the users, filtrar, o for each, resize users. Não esqueci. Tá faltando aqui um parêntese. É isso mesmo. Tá. E aqui eu vou fazer com que minha coleção agora aponte para essa nova coleção. É isso. Acredito que não tenha nenhum erro aqui, eu não tenho esquecido nada. Eu acho, né? Acho que só se testar já na parte de adição já funciona bem. E agora vem o que é um pouco mais chato, que é a parte de recuperar. Tá, mas aqui é a parte de recuperar. Para recuperar um usuário, o que é que acontece? Podem haver colisões, sim. Por quê? Porque eu posso passar um ID, aí ele vai calcular o hash, e aquele ID já está ocupado. Eu tenho que ficar recalculando o hash e hash várias vezes, se for preciso, até encontrar aquele ID. Ou posso ser também que ele não existe. E aí lanço uma exceção. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o H1 do hash do ID. Vou criar um objeto tipo user. Seja search, não sei se esse inglês está muito certo, mas o que é que eu vou fazer? This users H1. Pode ser nulo ou não. Não há como saber. Então o que é que eu vou fazer? Se o user search ele é nulo, porque de cara, calculando H1 e nesse endereço da minha coleção já for nulo, tá na sua exceção. User not found exception. ID. Não. Se ele não for nulo, mas o ID for o ID que eu estou procurando, aí o que é que eu quero que faça? Opa, não. Já retorna de cara, fica mais fácil. User search. Mas se não, ou seja, esse se não, que caso é esse se não? No primeiro caso, se ele é nulo, não existe. Se não, se o ID é igual, retorna. Se não, ou seja, se ele já está ocupado, esse índice desse hash, desse H1, mas não é o usuário com o ID que eu esteja procurando, ou seja, porque já houve uma colisão antes.
Aí que vem uma lógica maior. Lógica do rehash para busca. Isso é praticamente a mesma coisa do outro, né? Calcular o H2 vai ser second hash, o ID passado. Número de colisões, collisions number, começar aqui com 1 logo. Colocar aqui uma variável rehash index. Vou falar o rehash. E aqui tá certo aqui, users. Porque na operação de busca realmente vai acontecer nessa coleção aqui. Então eu já posso passar direto aqui. Eu não preciso colocar um. Na verdade eu não posso alterar, né? A assinatura. O que acontece agora? A gente tem que fazer um while até encontrar esse elemento ou não, né? Porque para evitar que também caia num loop infinito. Eu vou usar um while true. Um while true. Após o cálculo do rehash, eu tenho que verificar o que? Se com esse índice do rehash ele é nulo, ou o que? Acho só nulo, né? Se ele for nulo, throw new user not found exception ID. Se não, não, vou colocar outro if. Se qual é o próximo caso para acontecer? Se realmente for um usuário com o índice ao qual a gente está procurando. Se this.users rehash get id vai igual ao id passado, return não poderia, a gente faz um break aqui, não return não, faz um break aqui, porque ao final aquele objeto lá em cima ele tem que receber this.users hash index. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Isso. Aqui eu tenho que fazer o while, né? Para poder ficar atualizando. E hash index ele vai receber não, né? Método rehash. Passar o H1, H2, número de colisões e essa é a minha coleção de usuários. Eu preciso atualizar também o número de colisões. Mais. Vou deixar assim mesmo, né? Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. For nulo ou não. Mas aqui ele não evita se a gente tiver num loop infinito, né? Deixa eu pensar. Acho que tá faltando uma coisa nesse aqui mesmo. Ou o número de colisões for maior que 1, né? Maior que 1 não, maior que 2. Isso, maior que 2. Maior que 2. Não. Vou colocar mais alguma coisa. Só isso não impede não. Acho que pode ser que sempre fique no loop. E o rehash index. Opa, abriu outro atalho aqui. Rehash index. Ele seja igual a H1. Isso acho que é suficiente. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem que retornar, né? Essa chave aqui. Essa aqui é do while true. Essa outra aqui é do else. Então a gente retorna aqui. User search. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu acho que tá tudo ok. Enchei, adicionar, resize, user, double hashing. A forma tá certa? Tá certo, né? Tá certo.
Vamos testar agora. Tabela mini projeto. Opa, tem erro aqui, ó. Tabela. Ah, tá. Aqui, ó. New. Aqui eu tenho que instanciar, né? É tamanho 1. Tamanho 1 mesmo. Tá, vamos lá. Tá. Rodando direitinho aqui. Primeiro imprimir a tabela, constar a quantidade, 0. Adicionar usuário. Usuário vai ser, o primeiro vai ser jovem. Já ID 10. Imprimir tabela. Ok. A quantidade 1. Ok. Adicionar outro usuário. Outro usuário vai ser João. De ID 40. A tabela está cheia. Vou aumentar a tabela. Opa, tem um adeus aqui. Tem um erro aqui. Case 2, case 3, case 4. Case 4, case 5. Ah, tá. Tem que... Não, aqui tem um break. Tem um break também. Isso. Então, usuário, jovem, ID 5. Aumentar a tabela logo. Opa, João. ID 40. Imprimir tabela. Eu só adicionei um. Que estranho. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Vou adicionar. Tá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, né? Adicionar aí cheia. Table full. Ok. Dá uma conferida aqui na minha cola. Precise users. User ID. Não. Tá correto. Correto. Double hash. Será que isso é alguma coisa no double hash? Cadê? 0 e hash. Hash. 2. Não. Esqueci não. Vou ver aqui. Não, tá certo. Acho que eu é que olhei errado mesmo. No usuário. Jovem. De 10. Peguei tabela. Tá. Aumentar a tabela. Bom, aí 1. E tabela. Só tá imprimindo o João. Tá imprimindo o João. Tem alguma coisa aqui. Acho que eu esqueci na parte do crescer, né? Na parte do crescer. Deixa eu ver. Users. Opa. Passei um new users, ó. Passei users. Agora tá certo. Eu esqueci outra coisa aqui também. Tem que zerar a quantidade, né? Porque conforme ele vai adicionando a nova lista, ele vai já fazendo essa operação aqui. Acho que agora todos os problemas foram sanados. Adicionar o usuário. Jovem de ID 10. Aumentar a tabela. Essa quantidade 1. Adicionar o usuário. João 40. Tabela. Tá, beleza. Adicionar o usuário. Acho que vai dar tabela cheia, né? Usuário de nome. Nome José. E aí 3 não, só 3. Tabela cheia. Aumenta a tabela. José. Aí de 8. Consultar a quantidade. 3, tá certo. Imprimir tabela. Correto também. Então, vamos dar agora. Deixa eu ver. Recuperar o usuário. João.
Ok. Para o usuário. José. Para o usuário. Eu quero outro mesmo. 10. Para o usuário de um que não tenha. Não, usuário com ID 88. Tá. Adicionar um novo usuário. Vou colocar aqui 12, sei lá. ID 4. Consultar a quantidade 4. Tabela 12. Para o usuário 11. Para o usuário 4. Ok. Eu acho que é isso. Tá funcionando corretamente.